gente tá com uma dúvida nesse programa aqui. Sempre sou eu que começo o programa, né? Claro, aí. Mas às vezes eu falo assim, eu tento ser bondoso. Só vou jogar pro Maio começar o programa. Ué. Não quer. Ó, por quê? Mas humilde dele reconhecer. Que Verdade. ele não chegou a esse patamar ainda. Falta muita coisa. Coitado, tô dando nas costas carregar o programa. Ó, tá louco. Esse é fiel. Vamos lá. O que você tá tomando essa azul aí? Porque você tá tomando também. Não, mas esse era pra mim. Só. Ah, você tá de zoeira. Deixa eu tomar essa aqui. Não, não ainda não. Esse aqui é um crime. Não, isso aí tem que ser na época do... Coisa doida. Mas não é cerveja isso, né? Não, esse aqui é É uma batida louca aí. cerveja misturar com vodka. Ah, tá. Olha que da hora. Que é as colbitas, sabe? Ah, Igual, sim, mais ou menos estilo daqui lá. É que é daqui partiu Serrinha. Ah, não, isso é bom, Né? Sim, Vamos começar o programa? Trabalhado, vai. Então vamos lá, então. Tá, pode começar então? Tá gravando já? O cabelo tá bom, tá? Tá. Tá de boa. O meu cabelo tá bom também? Piada, né, filho? O primeiro de tudo você vai mostrar pra ele. Você quer cortar a gravação? Não, Já ia relaxa. começar. Explicar quem que eu sei e tal. Então, beleza. Pode Beleza, começar pode agora ou começar. você vai me interromper ainda? Não, tô de boa. Não, tá. Fala, galera bonita de Cruzilha, que saudade, Maicon, do programa Você gravado. viu? Puta Programa gravado que agora, pariu, bombando, hein? E terça-feira, semana passada foi Terça-feira. quarta, exclusivamente quarta com a Beatriz, mas Sim, hoje é terça-feira, dia 20. voltamos pra terça-feira, graças a Terça-feira. Deus, né? Graças a Deus. Então, dá uma boa noite ensolarada aí pra essa sua câmera aí. Uma boa noite, galera. Obrigado por estar nos assistindo novamente, por estar nos compartilhando, se inscrevendo e ajudando a gente sempre aí nesse mesmo horário. Fala as redes sociais também. Nas redes sociais, no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, Eureka Talk Show. Você quer falar o seu particular também? Meu particular é Maicon Carvalho Praz. Programa engenhoso que a gente tem hoje. Inventamos um programa bacana. Você viu? Ó, você tá bem... Foi da No culinária clima, né? semana passada, hoje é da engenhoca. É isso aí. Por quê? Porque temos um professor Sim. do mais alto nível gabaritado Que dessa isso, cidade. Todo mundo conhece, hein? Todo mundo conhece, apresenta o nosso convidado aí. Hoje ele vai falar sobre cultura maker. Professor B.O. Ah, Professor B.O. Obrigado Tudo aí. bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado aí pela vinda aí. Que já trouxe todo decorado a mesa. É, olha eu só que queria ter legal. essa mesa decorada e a única apetrecho que eu tenho aqui é essa bola de cristal. Isso é muito bom. É, ué. Obrigado, professor B.O. por ter Então. vindo aí. Então, gente, eu que agradeço, tá? O convite de vocês. Gostaria muito de falar para vocês sobre isso, né? Sobre a cultura maker, mas eu queria me apresentar. Claro, Sim. aquela câmera ali, ó. Sim. O maior investimento desse programa aqui. Eu sou o professor B.O., não sei se vocês me conhecem. A minha formação é educação física, né? Eu sou graduado na Unicor e sou pós-graduado na Universidade Federal de Lavras, né? Em educação física. Então, mas hoje vamos falar, além da educação física, vamos falar de uma coisa bem interessante. E eu também tenho uma hortinha, tá?
Eu capim numa horta. Olha. E a gente vai fazer uma cerveja daqui uns dias, se Deus quiser. Tô falando. Nossa, né? que legal. Tem um amigo meu que a gente já tá preparando uma cervejinha artesanal. Então, tá, assim, faz um pouquinho de cada coisa, né? Mexa com as crianças também, né? Sou do chefe escoteiro, a gente vai começar um grupo de escoteiros aqui também. Sério? O cara guardando tudo. Eu não Caraca, sabia então disso, peraí, é. vamos aumentar o roteiro dele aqui, que eu me interessei pela cerveja artesanal e pelo escoteirismo, né? Então, eu falo que a vida é uma só, sabe, Léo? Sabe, mãe? A gente tem que viver ela intensamente. Né? Então a gente tem que aproveitar. Então, tem várias vertentes. E isso é muito interessante para nós. Né? Eu vivo muito isso. Né? Então, é por isso que eu estou aqui. Né? O Maicon, amigo de muita. Né? Fui professor dele, grande amigo agora. Né? O Léo estou conhecendo aos poucos, também gostando demais do seu programa. Obrigado. Né? A Tássia, eu fui professor dela também. Né? Muito querida minha também. E a gente está aqui falando de uma coisa bem interessante. Né? E que vai ajudar e que nos ajuda até hoje. Né? Talvez você já está fazendo isso e até não sabe por quê. Com certeza. Ô, Bê, só pra quem fala cultura maker, né? O pessoal já pensa que é alguma coisa mirabolante. Cultura maker, você explica melhor o que é. Sim. Tem nada a ver com maquiagem, não, né, Não, meu? não. Maker, Tem um pouco também, né? Porque as maquiadoras também são makers, né? Uhum. É um nome, né? O maker é um nome dado, né? Faz pouco tempo, o fazedor, aquele que faz alguma coisa, certo? Mas antes desse nome, teve toda essa prática, porque a evolução humana, ela precisou de várias engenhocas, né? Vários desafios que os seres humanos foram passando, né? Para se proteger, né? Para cuidar dos seus ali. E foi passando, ele foi construindo uma ferramenta ou outra, construindo uma arma para se proteger e foi passando o tempo. Né? E com isso, grandes, né, invenções foi fazendo com que a humanidade sobrevivesse mais, né, melhor, né, tivesse uma qualidade melhor de vida. E acontece que depois da guerra, né, da Segunda Guerra, a escassez de mão de obra foi muito grande. Né? A escassez de mão de obra foi muito grande e de recursos materiais também. Usaram muita coisa na guerra e aí foi acabando. Então, o que aconteceu? As pessoas, né, o pós-guerra estava escasso de matéria-prima e também de recurso humano. E aquelas pessoas que sobreviviam ou que não foram para a guerra, eles teve que se virar. Eles começaram, né, cuidar dos seus campos, né, não tinha máquina agrícola porque as ferramentas eram usadas, né, para as máquinas militares. E eles começaram eu preciso me virar. E começaram a se virar mesmo, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E eles começaram a produzir suas próprias ferramentas. Começaram a produzir aquela coisa, né? E ali foi tendo uma ideia para facilitar um pouco mais o seu plantio, né? As suas coisas ali. E o tempo foi passando. E chegou na década ali de 80, o pessoal começou a usar isso, né? A usar essa forma, mas nas cidades. Né? Começaram a criar algumas coisas. Né? Então, nós aqui no Brasil já vivemos isso, porque, né, com pouco recurso, a gente acabou, né, fazendo as nossas gambiarras, né, por muito tempo. Né? Você vai num sítiozinho, assim, querendo ou não, tem uma ferramenta ali que ele mesmo construiu para ajudar ele, para ajudar naquela coisa. E foi passando. E aí, né, no finalzinho de 90, o pessoal teve a sacada de dar esse nome, maker, o fazedor. Então, eles agregaram, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, algumas garagens onde que disponibilizavam algumas ferramentas, a pessoa ia lá e fazia, né, consertava o seu carro, fazia suas coisas ali. Né? E foi além disso, né, porque a palavra maker é muito abrangente. Né? As bandas de garagens, elas foram, uma parte da cultura maker. As construções, o pessoal do computador aí também saiu de uma garagem. Então, é esse fazedor, é essa pessoa que faz alguma coisa. Então, a coisa já estava, tanto nos Estados Unidos, já está bem mais avançado do que a gente. Eles começaram, né, com esse nome a ir se organizando, né, como garagens, né, como os Fab Labs, né, as fabricações de laboratórios. Né, e aconteceu que chegou nas escolas. Chegou primeiro nas escolas particulares, porque eles já tiveram essa sacada. Sim. Tiveram essa sacada. E aí, este ano, eu sou professor na Escola São Sebastião e
E lá nós somos do ensino integral e tem as eletivas. Eletivas são 2 disciplinas, onde o aluno, né, os alunos escolhem aquelas disciplinas. E os professores oferecem, né, pode ser qualquer coisa. Tá? Então, nós somos da linguagem, tem o pessoal das exatas, da biológica, eles oferecem, né, para os alunos, eles escolhem lá, mais ou menos. E tem um grupo, e eu fiz, né, a proposta dos makers. Alguns professores já conheciam, né, eu tenho falado disso. Né? E aí o que aconteceu? Eles aceitaram, os professores aceitaram, vamos colocar, e os alunos aceitaram. Então hoje eu tenho uma turma de eletivas da cultura maker. Onde que interessantíssimo. uma sala vai falar sobre isso. Então a gente vai sentar, né, agora de maneira virtual, mas a gente vai criar alguma coisa, certo? A gente vai bolar alguma coisa e aí a gente vai fazer e apresentar para a comunidade esse projeto. Seja parte de robótica, que seja uma restauração, né, que seja, né, que seja uma música, então, que seja. É uma parte, né, da construção, tirar dos meninos a criatividade. E a criatividade, Léo, ela é muito importante para nós. Muitas vezes, isso é registro, né, registrado, que várias pessoas tem um conhecimento técnico muito grande, mas quando ele entra em determinada empresa, ele não consegue nem progredir, porque por mais técnico que ele seja, a criatividade conta muito. Né? Ela conta demais naquele lugar. Então, as nossas crianças, os nossos filhos, os meus alunos, eles precisam também, né, despertar essa criatividade. Estava falando com o Maicon um tempo atrás, falando a respeito né, eu vim, né, criança pobre dos anos 80, precisava fazer os seus brinquedos. Né? Então a minha vida, a minha infância foi muito isso. Era repartido em 2 partes. A construção dos meus brinquedos lá em casa. Um dia eu queria fazer uma máquina voadora lá, não consegui não, mas eu tenho um montão de latinha lá, sabe? Cortei com as latinhas e pregava do jeito, fazia umas poção mágica lá também, andou queimando sobrancelha umas vezes meu filho. Mas assim, e as brincadeiras de rua, né? Que é o pique, né? Saltar em altura, né? Saltar à distância. Então minha vida foi dividida nessas 2 partes. Minha infância foi tudo isso. Né? Hoje eu sou professor por conta disso. Olha pra você ver. Olha, eu sou professor por conta das brincadeiras. Uma coisa gerou a outra, né? Então, assim, nós dessa geração tínhamos uma criatividade. Então, por isso que grandes profissionais, né, que viveram a sua infância nos anos 80, ali começo dos 90, são ótimos profissionais hoje, porque precisava ter. Né? Então aí desmontava sua bicicleta. Era necessário, porque não tinha tecnologia de hoje. Montava sua bicicleta, trocava as peças, tudo isso. Né? E hoje, né, infelizmente, as nossas crianças estão ganhando os brinquedos prontos. Né? É só ir lá ou jogar, ou ir lá olhar o seu brinquedo, né? O celular hoje em dia que já está já tá disperso essa parte, então, criativa e curiosa, né? Então assim, não tem, porque a questão do celular, ela tem uma parte, a informação que vem do celular, né, que vem do computador, ela é muito importante. Só que vem só para os nossos filhos é muito pouco, né? Então você olha ali, a imagem já está pronta, né? De uma imagem muito colorida, então o nosso cérebro, ele capta aquilo, o estímulo é muito grande. Então qualquer coisa, né, que não é luminoso igual está no celular, passa a não dar estímulo para os nossos filhos. Isso é legal. Então aquele questão do contato físico, né, um abraço no pai, um abraço na mão, não é tão atrativo como ver aquela luz iluminando. Você lembra daquele livro que tinha... Isso é da nossa época, né? Isso aqui na época ainda da Playboy Digital. não, na nossa época tinha do livro de Patinhas que tinha um inventor. Ah, sim. Era vários. É o professor Pardal. Professor Pardal, exato. E ele ensinava várias coisas, tipo você fazer lâmpada com energia da batata. Isso eu pirava. Eu ficava... Isso era gostoso. Tinha um desenho também, que era De Volta para o Futuro, aí fizeram um desenho. E sempre, no final, aquele professor fazia uma experiência meio doida dessa. Bigman. O Bigman também. Bigman. Né? Fazia, explicava, então aquilo era bem legal. Mas é igual esse motorzinho do carro, eu vi o carrinho aí, ó. O povo pegava as 2 pilhas, conectava negativo, não sei se era negativo ou positivo, e fazia no motorzinho girar. Aquele motorzinho que o motorzinho do carro aqui, ó. Tá, verdade, agora. Isso a gente ia falar. Isso era da minha época, pegar e junto fazer isso. Hoje em dia, nem sabe, se der um motorzinho desses aí. Eu tive lá esse dia conversando com um amigo meu que nós estudamos
no 6º ano junto, 5ª série na época. Aí eu falei dessa questão da cultura maker, né? O cara também muito inteligente, o Rogerinho, arquiteto, sabe? Sei. O Rogerinho do CRE? É, o do CRE. Do CRE, aham. A gente vai chamar um dia, ele falou que ele vem. Ah, então, o cara é bom. Aí ele, falando com ele, né, ele falou, então, eu lembro quando você ia lá com aquele motorzinho na escola, então ele lembrava daquilo, olha pra você ver. Eu levava aquele negócio pra escola, sabe? Então, é uma coisa nossa, né? Agora, a gente tem duas opções. Ou conformar, né? Ou conformar, Com o a mundo criança de hoje, tem que ser mesmo, com o celular mesmo, e dentro de casa, ou a gente fazer uma outra coisa. O que é esse novo? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Olha que bacana. Entendeu? Só para esclarecer, o maker, né? O maker que vem de muitos nomes, né? Extreme criação, Makeover, né? Com artesanato. Então, né? O que a gente conhece como artesanato aqui? Né? O artesanato de couro, né? De tecido, né? De brinquedos também, de madeira. É aquele que é feito manualmente. Manualmente, você pega ali e faz, né? Com toda a característica, e não fica um igual ao outro. Sim. Né? O interessante é não ficar mesmo, então tem a personalidade do artista, do artesão. Isso é muito interessante, então precisa ser valorizado pelo tempo de trabalho. Então isso aqui é artesanato, né? Mas o maker, ele vai além disso. Por quê? O maker, ele pode usar as mãos, pode, mas ele pode ter um computador do lado dele, pode ter uma máquina de corte a laser, pode ter uma impressora 3D. Então, isso faz o diferencial. Ele pode fazer aquela mesma peça, ou aquela mesma, né, aquele mesmo produção dele em série. Robotizado, né? Então, a diferença do maker... O maker é mais abrangente, bem mais. Bem mais, Muito mais por conta disso. Né? Isso a gente está falando de hobbies, né? No hobby, no lazer. Mas depois a gente vai pegar na questão financeira do negócio. Sim. Porque assim, o maker não é aquele cara... Não deixa de ser um inventor. Mas não é um inventor de gambiarras. Não. É diferente. Né? A gambiarra é aquela, né, o recurso técnico... Provisório. Provisório, né? Provisório, que nunca muda, né? Não, de caráter provisório. MacGyver, né? Então, a gambiarra, né, que nós brasileiros, a gente já tem isso no nosso sangue, né? Você dá o recurso ali naquele momento. Sim. Mas o maker não. O maker, ele produz, né? Ele produz aquilo, né? Ele gasta o seu tempo para isso, também, igual o gambiarreiro também. Só que é uma coisa que fica nova. Pode ser uma coisa nova, mesmo uma restauração. Né? A restauração, ela fica nova. Então ele usa todo o recurso que ele tem, faz uma restauração. Ele faz todo para pintar, né? Para criar ou para restaurar, tá? Para consertar alguma coisa, mas com aquilo, né? Com os recursos que precisa estar ali, né? Se é plástico, né? Se é ferro, é ferro. E gambiarra, igual você falou, gambiarra é uma coisa de momento. Coisa que você não vai pra... É provisório pra vida toda. Pra vida toda, isso é verdade. É que nem a tampinha do carburador ali, eu perdi a tampinha, eu pus uma tampinha de Gatorade, serviu perfeito. Perfeita a tampinha de Gatorade. Aí eu fui perguntar na concessionária da Fit quanto que é aquela tampinha, 60 conto. Dá pra tomar. E é a mesma 12 coisa. Gatorade. Vai ser pra vida toda. Ô, B.O., Bem. você tava falando aí de robotizar o maker, né? A gente tava até comentando aqui sobre o Arduino, né? Sim. Sabe o que é o Arduino? Eu fiquei sabendo no off aqui, mas eu tipo não sabia. como se fosse uma robótica, né? Processador, né? É o processador. Processadorzinho que você tem o open source dele, eu falo bonito, eu gosto de falar. Que é Esse código aberto. Sim. Você pode alterar e programar certas funções dele. Por exemplo, se eu quiser que ele me sirva a cada 10 minutos aqui, que eu acho que é muito, acho que podia ser 5 que tava suficiente. Eu programo esse Arduino para poder fazer um robozinho com o braço assim, ó. Olha que Não legal. posso falar mais, ele vai calcular se esse copo tá vazio, ele vai lá e... pra ele não transbordar. Você mexeu com esse Arduino? Sim, eu comprei um Arduino, porque isso daqui, gente, quando o Maker chegou para mim, né, de uma maneira muito, né, com esse nome, com essa expressão, que eu já fazia isso, né, mas o meu menino, eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Rafael tá com 8 anos, né, e ele tá com 9 anos, e ele foi pra... A gente gosta muito de brincar, né, usar as ferramentas, gastar tempo com isso, não gasto meu tempo com meus filhos assim. Sim. E aí, eu precisava de uma camiseta, né? Queria ver uma camiseta do pai igual do filho, Sim. sabe? Aquela coisa. Aí
quando eu um amigo meu, o Flávio, que também é maker, ele falou, tem a cultura maker. Aí que eu descobri essa expressão da cultura maker. E depois eu fui pesquisando tudo. Mas aí o que aconteceu? Eu já tinha comprado para ele um kit de robótica, né? Então, assim, o dele é muito simples, né? O kit Uno, que é acho que o mais simples que tem, que era acender a luzinha. Você acende a luzinha, você programa para ela acender e para ela apagar, e dependendo do tempo, né? Você pode deixar ela apagada, 1 minuto, você pode deixar ela programar mais rápido, ela, né? Você programa ela, Isso. né? Que, assim, a gente comparando com um celular que está tudo pronto, né? Aquela coisa, né? Aquela enxurrada de imagens, aquilo desperta na criança, despertou também em mim. Eu consegui clicar aqui no computador, aquela luz acendeu. Eu fiz isso. Olha, você vê a importância disso, né? E aí tem os Arduinos, né? Com funções diversas. Não só a parte tecnológica, mas desperta também a lógica da programação. Aí é que tá. Né? E aí, quando você pega uma coisa dessa e a criança aprende isso, e ela cresce com isso, a gente vai falar muito disso, fala, não, eu sei programar aqui para as luzes da minha casa acender na hora que eu quero. Olha pra você ver, então, uma coisa que já tem, né? Que tá longe, o nosso menino pode fazer. Nossas crianças podem fazer isso. Eu dei certo com isso. O que ele falou do Arduino, aquela impressora minha ali tem um Arduino instalado nela, porque o Arduino é responsável por calcular o nível de tinta da impressora. É verdade. Um Arduino você consegue fazer até uma Alexa. Um beijo, Alexa. Alexa do Alexa, um aparelhinho. Você consegue tudo, e equipamentos profissionais. Por Alexa exemplo, fala para acender luz, quarto, acender... tudo. Com a Alexa junto com o Raspberry Pi, que é um computadorzinho desse tamanho. Eu sei, eu conheço. Você consegue fazer eu já tive um Raspberry. Gamer. Eu já tive um Raspberry. Você consegue fazer inúmeras coisas. É um tudo na base da pequeno. engenhoca, né? E da curiosidade. Onde tinha PlayStation 1, 2 e o Super Nintendo instalado nele. Exato. É isso aí. Né? Raspberry você já chegou a mexer? Não, esse não. É um computadorzinho assim, é uma desse plaquinha. tamanho, E aí se compara a um computador de mesa hoje em Isso. dia. O que eu ia falar, né, nessa questão. Porque o que aconteceu, né, na nossa realidade? Eles apresentam uma coisa muito... Porque a propaganda serve para isso, né? Apresenta uma coisa muito bonita, né? Então, você tem um computador já prontinho. Eu não entendo nada, então eu compro aquele kit inteiro ali. Né? Montado. E aí vocês que entendem, peraí, só essa pecinha aqui já faz toda essa questão. Olha pra você ver como que acontece, né? E aí a gente compra os kits, né? Sim. Compra os kits. O fato de que se você tiver esse conhecimento, eu quero essa placa aqui, né? Dessa marca, quero a outra coisa de uma outra marca, e você monta o seu próprio computador, entendeu? Porque o conhecimento de vocês permite isso. Sim, é verdade. E no YouTube é um manual de gente que faz isso. Eu sigo um cara no YouTube. Ele montou um PC gamer naquele computador da Xuxa. Olha pra você ver. Por quê? Porque ele foi lá, desmontou, comprou plaquinha pequena, montou o próprio monitorzinho da Xuxa, o mousezinho da Xuxa de um botão. E montou um PC gamer. Eu esqueci o nome do canal dele, depois eu lembro. Mas é engenhoca, é a curiosidade. É isso, né? E isso é maker a ponto de você tirou aquilo que você tem de melhor, né? De melhor daquele lugar. E acrescentando um pouquinho, é a questão de construção e de reforma. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje você vai numa loja e compra um sofá, por exemplo. O sofá ele tem a data marcada para ele acabar. Ele rasgar, para acabar isso. aquela habilidade. Ele tem aquela, chama obsolescência. Obsolescência planejada, programada. Ela é programada para ficar obsoleto. Um nome bonito, né? É isso que eu ia falar, cara. Obsolescência filho meu, vou chamar de obsoleto. Culto, cara. É obsolescência programada. Até numa música do engenheiro ele fala sobre isso. E aí, o que acontece? Se você pega e fala assim, o Maicon, fala pro Léo aqui, o Maicon arrumou uma namorada topzera. Não, usa como exemplo, mais possível de aparecer. Não, é verdade. O cara arrumou uma namorada muito top, muito bonita e rica. Não, mas já usa eu como exemplo aí, né? Não, é mais fácil. Aí você quer dificultar, meu. Aí muito rica, aí pelou. O cara arrumou bonita, rica, topzera mesmo. Aí o que acontece? Rica, o Maicon vai lá, visita aí, ela é apaixonada no Maicon. Nossa. Louquinho pra morar com o Maicon, pra conversar com o Maicon direto, sabe? Exemplo, né? Que tá dando. Aí o que acontece? O Maicon vai, né, leva ela pra casa dele. Só que ela já teve de tudo na casa dela.
tinha de tudo. E uma coisa muito especial pra ela era o sofá, né, que o pai dela tinha. Um sofá Sim. muito top mesmo, sabe? Aí o Maicon vai falar, o sofá era muito caro, 20 mil reais, que o meu pai comprou. E gostava daquele sofá, porque tinha todo um sentimento ali naquele sofá, além do preço. O Maicon tem duas alternativas, né? Ou ir lá comprar um sofá muito igual, né? Pagar 20 mil reais no sofá. Ou o Maicon pode falar assim, não, vamos fazer o seguinte, eu faço isso. Viu? Eu pensar faço esse nisso, sofá. Porque a gente tá criando a nossa história agora. Aí ela fica mais apaixonada. Na Nossa, verdade, tá aí criando um já- multiverso. Né? Tanto exemplo que você usa no mais. Aí ele vai criar, ele vai construir o sofá dele. Então, é o fato dele comprar um sofá numa loja, ele vai pegar e vai fazer o sofá, e vai ralar, e vai martelar, chamar alguém para ajudar ele, né? Os amigos dele que conhecem, ele faz o sofá dele. Mas ele não vai fazer um sofá para acabar em 2 anos. Não. Ele vai fazer um sofá para a vida toda. Porque que lá dela é uma coisa guardada dela. Ela não queria trocar isso aí. Então, olha pra vocês verem. E aí o Michael vai gastar tempo. A amizade que ele vai ter com aquela pessoa que vai estar fazendo junto com ele, né? E ele vai. As amizades estreitam quando você gasta um tempo. A amizade precisa de tempo. A gente precisa de tempo para ser amigo do Sim. outro. Né? Aquele negócio Você não de falar, vira- eu não sou amigo do fulano e tal, mas lá no Facebook, mas a gente nunca é amigo, né? Se a gente não conhece, tá só um termo lá. Mas amigo a gente precisa de tempo, precisa de todo esse recurso. E aí o que acontece? Nesse mundo tão descartável, né? O copo é descartável, né? A cadeira é descartável, as pessoas acabam sendo descartáveis também. Então se você muda essa visão, né, onde a coisa vai ser mais duradoura, as pessoas passam a ser duradouras na sua vida. Olha pra você ver, uma coisa, se você mudar uma visão de um objeto. Aqui, ó. De um objeto. Isso aqui é uma garrafa de cerveja que minha irmã pegou e desenhou. Ou Logo então, da minha empresa. Tá aí, decorativo. decorativo. Decorativaço. E vai ficar, né? Vai ficar Tá assim. inteiro, ó. Obrigado, minha irmã aí, ó, artista plástica. Né? Ela fez. É uma coisa que ela pegou, que ia ser descartável, e transformou para um objeto decorativo. E isso é muito interessante dos artistas, é uma coisa que vai durar o tempo que ela ficar aqui. Vai. Né? Então, gente, quando a gente fala, né, não é uma troca de objeto, né, descartável para uma coisa, né, mais duradoura, você está fazendo essa inversão também no seu cérebro. Aquela pessoa que eu poderia deixar ela de lado, não, eu posso ajudar, né, a gente crescer junto. Né? A gente Com pode ir certeza. reformando, né? Reformando os namoros, reformando os casamentos, tudo isso é o que acontecia, que a gente sonha com os nossos pais faziam. Nossos pais viviam, né, uma eternidade, pai e mãe não separavam. Não é o caso disso, mas é muito parecido, né? Que eles, do jeito deles, eles se consertavam. Agora a gente tem a experiência deles, né? Tem toda a liberdade, né, de estar junto com a pessoa ou com os amigos, principalmente com os Com amigos. certeza. Com os amigos, a gente começa a criar laços duradouros, não laços descartáveis mais. Não, o Maico serviu pra mim até quando ele era do 3º ano, depois ele não serve mais. Pô, peraí, né? O Maico, né, com toda a característica dele, com todas as qualidades dele e os defeitos, ele continua sendo meu amigo. E é que a gente falou de monetizar, que aí só o fato de você criar um facilitador de alguma situação de vida, isso acaba se tornando uma invenção patenteada e você acaba rendendo um Sim. retorno financeiro para você, né? Quando a gente... Mas pode concluir. Não, citar uns exemplos, vamos supor. No YouTube a gente vê muito aquele Zai, né? O Gibson, né? Faça você mesmo. É. A gente fala disso. A gente vê, a pessoa vê lá um descascador de alho que é tipo na unha, uma capinha que você põe que tem uma lâmina. Aí a pessoa mostra que aquilo lá é vendido, mas mostra como você pode fazer uma alternativa da sua casa. Ela pegou uma luva, cortou a latinha no mesmo formato da unha e colou na ponta da luva e fez o mesmo efeito. Sim. Ela conseguiu baratear uma invenção, né? Você falou que do artesanato, que o artesão ele vai lá, ele cria, costura do nada, usando uma linha e uma agulha. O maker já tem uma outra facilidade, ele pega peças, por exemplo, de uma televisão e constrói esse carrinho, por exemplo, aí que você falou, né? Pega esse carrinho, deixa eu pro Marco mostrar aqui na câmera. Deixa eu pegar. O que ele falou da... Um carrinho simples, né, Bel? Simples. É um Simples. carrinho que é vendido... Você fez quando esse carrinho aí? Hã? Você fez quando esse carrinho aí? A gente gastou, acho que um motorzinho mês, aqui, né, mais ou Bel? menos. Um motorzinho Foi aqui no começo do ano passado. De pilha, né? Pilha.
Olha pra você ver. Motorzinho de Não, pilha. o motorzinho é de pilha, só que ele não anda, é de plástico, todo, aí a gente pintou ele de novo, né? Fez essa característica meio Mad Max aí. Já ia lá, tá parecendo que esse carro do Mad porque Max. ele ficou Tá muito único. Mad Max aqui. Ficou- Aí você deu uma recalchutada na Claro. pintura É, aqui pra porque dar essa... aí tem não só o carrinho, né, comprado, mas tem toda uma história de um pai com filhos fazendo, Aí. né? Aí, Theo, o papai vai levar pra você, ó. Então. E não o é, Theo e deu não pra é você. só coisa, tipo, um parafernália. Tem Não é, coisa não é. nova que você usa, tem Não, coisa... que é coisa funcional. Não é tipo reciclagem, não é uma Não coisa. é reciclagem, né? Porque a gente fala assim, reciclagem, e a gente usa o termo muito abrangente. Porque reciclar é você pegar uma coisa, né, que não serva mais, né, depois você vai tritura Sim, e isso. isso é reciclar. É. Quando a gente, né, pinta alguma coisa, né, é uma reutilização. Né? A gente está reutilizando, né? Era uma garrafa de cerveja e ela virou uma obra de arte. Então, uma reutilização. Então, quando a gente fala de criar, né, e de passar isso, o maker tem muito disso. Não, eu fiz aqui e eu dou todos os passos para você fazer também. Né? O maker tem disso. Então, tem a questão da patente? Tem. Mas tem a questão dessa cooperação. Né? Você pode fazer isso também na sua casa. Você pode fazer o sofá lá da sua namorada bonita, rica. Porque ele viu lá na internet. Então, assim, é isso que a gente tem que precisar. A gente está vivendo num tempo, Léo, Maicon, muito diferente de tudo aquilo que a gente sonhava. Né? Podia ir nos bares, podia sair. É verdade. Agora a gente não tem. Então, o que vai ser pós-pandemia? Né? O que é da pandemia? Então, agora a gente está falando da questão do artesanato, dessa questão de hobby, uma questão mais econômica. Sim. Né? Uma questão econômica. Isso é muito sério, a gente pensar sobre isso. O que vai ser... Nossa, várias pessoas estão perdendo emprego, várias pessoas, né, vão perder mais. Né? O pós-pandemia vai ser pior. Pior do que a pandemia, com certeza. Então, nós brasileiros, nós tivemos... o nosso processo de industrialização foi muito... Não é que é errado. Né? A gente já ouviu falar de bens de produção, né? Bens de consumo e bens de produção. Nós ficamos muito no bem de consumo. Né? Nós sabemos fazer o boné. A gente tem a máquina de fazer boné. Mas a gente não tem a máquina que faz a máquina fazer, que é o bem de produção. O nosso país ele é muito escasso nessa parte dos bens de produção. As grandes máquinas. Por isso que o produto chega muito caro para nós. Chega, sim. Porque aí quando eu falar que, ô Léo, faz um negócio, eu faço, então, mas a minha máquina é importada. A gente não tem a máquina que faz a máquina de... Olha para vocês verem. Então a gente não caiu nesse lado. Então quando a gente fala de... o Léo o Michael vai fazer o sofá, né, lá para a namorada bonita dele, ele rica. Exemplo, viu, gente? Deixar bem claro, exemplo. Ele vai pegar, não é que ele não vai dar serviço pro dono da loja que vendem sofá. Não é isso. Ele não vai perder. É uma evolução. Ele vai pular uma grade, né? É aquela questão de produção, né, que é o kit. Ele vai comprar de outra pessoa que já faz essa. Ele vai comprar o couro de uma outra empresa. Ele vai comprar a madeira de outra. Então, o comércio ele vai existir. Só que a gente vai existir porque aí na hora que o cara fazer uma pai, eu estou vendendo mais couro porque o Mike está comprando. Sim. Eu vou começar a produzir mais. Então, as grandes máquinas, olha para você ver, uma coisa tão simples, ela vai gera uma outra coisa. Então, você força o seu país a criar os bens de produção. Exato. Os bens de produção, eles são... porque são as grandes máquinas que precisam de bastante pessoa para trabalhar. Os bens de consumo, não. Né? Ali dá para se remediar, mas as grandes máquinas que constroem outras máquinas precisam de pessoas. Nós brasileiros, a gente está carente de bens de produção. Você falou, é verdade, bens de produção, essa máquina laser que eu tenho aqui. Essa máquina laser foi R$10 mil. Hoje no YouTube, se você procurar lá como fazer máquina laser, outra laser, o pessoal ensina. Ensina através do Arduino. Você vai gastar ali 5 mil. Você consegue baratear e fazer o resultado. O brasileiro gosta da coisa pronta. A praticidade. Aí é que tá, porque tanto a produção do Arduino, né, tanto as produções dessas capas, não é feita por nós. Olha que a gente tem um mercado muito grande, né, imenso, dos bens de produção, que a gente não tem. Imagina que as máquinas
todas nós que chegam dos bens de consumo fossem feitas no bem de produção do Brasil. Sim. Né? Imagina só, né? A gente tem um vale do aço riquíssimo em matéria-prima, aqui em Minas. Sim. Né? Em Minas, lá no Vale do Aço, é riquíssimo em matéria-prima. Imagina se aqui a gente tivesse os bens de produção em larga escala, né? Que mandasse os bens de consumo para nós, seria muito mais barato, seria muito melhor de viver. Né? A gente pode ter uma maquita, uma serra de disco, que a gente compra, mas que faz o sofá da namorada bonita do Maicon. Mas a gente não tem a máquina que faz essa máquina de serra. A gente não tem, então é tudo importado. Imagina se essa etapa fosse tão bem construída aqui no nosso país. A maquita, né, a máquina de serra nossa, seria mais barato, seria melhor de viver. Sim. Então o Mike poderia fazer o sofá sossegado dele. Um exemplo de makers que já existe há muito tempo lá em São Tomé. Que são aquelas casinhas com a própria pedra que é tirada de lá. Então, isso é interessante você pensar. Né? Você está pensando em grande escala. Ontem, na hora que eu estava pensando o que falar para vocês, né, lá meio assim, estudando um pouquinho, eu vi um vídeo do pessoal. A gente conhece os pratos, né? Sabe esses pratos descartáveis? Sim. A gente conhece ele com material ou de plástico ou de isopor. Né? A gente não conhece um outro material ali. Tem uns plásticos biodegradáveis agora. Tem uma indústria na Polônia que eles estão fazendo um prato comestível. Com farelo de aveia, com mais uma coisa, depois você pode comer o prato. Mastigar sem comer. Ou se você for jogar ele fora, ele demora 15 dias e já está biodegradável. Já. Então, olha pra você ver. É uma coisa que a gente não tem aqui. Verdade. A gente tem... Nossa, não tem mais o que inventar. Tem que inventar. Tem muita coisa para inventar. Certo? Então, num país pobre nosso, né, boa parte das pessoas são boas, muita coisa precisa ser inventada para melhorar essas vidas. Uma coisa eu te falo. Essa eleição que teve aqui em Cruzilha, eu tentei inovar. Tentei trazer um papel que é feito à base de semente, que é para fazer os santinhos. Sim. Quando a pessoa descartava o santinho, a semente ela poderia ser plantada. Ela molha o papel e sai as sementes do que é impresso. O custo disso era absurdo, não compensava. Assim, compensa, mas frete, logística, e isso já está sendo implementado em outros países, menos aqui. Que o consumo em época eleitoral é absurda. Então, olha pra você ver. Já é um negócio que é possível de fazer. E assim, imagina se a gente pegasse um exemplo até muito simples, mas que tivesse a máquina, as máquinas fossem mais regionais, ou que tivesse, não chegaria para nós num preço mais acessível? Muito mais. Né? Então, então a gente vai dizer, mas o Léo está cobrando muito caro no santinho. Não é isso. Né? Então as máquinas que fazem o papel, as máquinas que fazem máquinas de fazer papel, nós não temos. Né? Chega um tempo que é tudo importado, a gente não constrói. Então os nossos meninos, né, as nossas meninas, tá acostumando com um jeito mais fácil. Então aí vai ficar mais difícil ainda, porque a gente começar a importar. A gente vai começar a importar porque a gente não tem capacidade para isso. Então, aí tá naquela dúvida, né? naquele impasse. Ou a gente acostuma e deixa os nossos filhos crescerem sem a criatividade, só consumindo, ou a gente faz alguma coisa diferente. Essa é a proposta, né? Essa é a nossa fala. Mas você acha que, por exemplo, a oportunidade não fez a situação? Por exemplo, a gente vê que a pandemia, só assim foi possível ampliar o mercado de aula à distância, aula virtual, né? Sim. Transmissão de aulas. A oportunidade futura, por exemplo, assim como o Maker se valorizou muito na pandemia, porque a pessoa teve tempo hábil para isso, ficou em casa, teve outros hobbies e aderiu a essa cultura, não foi a situação que fez o momento ali? Sim, claro, né? Gerações, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Isso é uma máxima que funciona. Tempos difíceis fazem homens fortes. Os homens fortes fazem tempos difíceis fazem tempos fáceis. Né? Tempos fáceis fazem homens fortes virar homens fracos. E, infelizmente é isso. A gente está bem para bem, né? Só que a gente precisa aprender com isso. A gente aprende, os nossos meninos, né? Eu estou com uma turma da cultura maker, ela pode expandir. Né? Eu deixo até claro, qualquer um que quiser participar, como é online, cabe todo mundo. Né?
A gente conversar sobre isso, né? Esse é o próximo passo, sabe, Léo, sabe, Michael? Que é o seguinte, dessa garagem maker, dessa estrutura onde a nossa cidade pudesse compartilhar conhecimentos, né, proteger os nossos jovens, os sonhos dos nossos jovens e principalmente das nossas crianças. Por que eu estou falando isso? Imagina um lugar que a gente conhece como escola, né, essas instituições, escola, igreja, né, a parte de prefeitura, de administração, mas se tivesse na nossa cidade, esse é um dos meus sonhos, uma garagem maker, onde tivesse ferramentas, né, que disponibilizasse alguma pessoa ali para orientar. E ali eu né, eu não trabalho nessa parte, mas eu como um hobby, ou como eu quero fazer uma coisa lá em casa, eu iria nesse lugar. E lá, né, com uma orientação, eu poderia fazer alguma coisa em casa. O Maico faria o sofá dele, né, da namorada bonita, rica dele lá, nesse lugar. Mas esse lugar também pudesse acolher o jovem. Como acolher o jovem? Você pegava os grupos, né, de jovens, ou por escola, ou grupos mesmo autônomos. Olha, o desafio é vocês construírem um robô. Vocês podem usar isso, ferramenta, beleza. E vocês vão ter um prêmio no final do ano. Então, e os caras vão buscar, vai reaproveitar e pronto. E pronto, aí, escuta só. E nessa mesma garagem, longe de ferramentas perigosas, tivesse o espaço infantil. Ali a criança com elástico, com EVA, com própria programação, que a criança já nasce meio... Ela começa a fazer isso aí. E aí, olha bem, a gente podia fazer... Mas aí o menino cresce e fala, eu quero ser um engenheiro. E eu quero fazer isso. Aí vai ser uma alegria, não só para a família dele, mas uma alegria para a comunidade maker. Sim, realmente. Olha, aí não, a gente tá lá porque o menino não quis ir, ele sabe o que ele tá querendo na vida. Ele sabe o que ele tá querendo, porque ele viveu aquilo, né? De uma maneira muito lúdica, muito gostosa, mas ele viveu aquilo. Imagina essas crianças crescendo nesse mundo de criatividade, né? De cooperação e também de competição, porque é uma competição justa. Essa criança, ela pode escolher o que ela quiser. Né? Ela pode, né, ser um pesquisador, pode ser um jeito, pode ser o que ela quiser, mas de uma maneira muito criativa, muito gostosa, muito prazerosa. E eu tive no ano passado, eu tive em Belo Horizonte e eu tava lá, aí eu vi um folhetim da Fórum Regional de Ciência e Tecnologia. Aí peguei e falei, eu vou participar. Aí eu vi lá, a minha regional era Varginha. Eu fui. E aí eu pedi para minha professora, para minha diretora, aí ela me liberou e eu fui representando as escolas daqui, tanto a municipal quanto a estadual. Cheguei lá, só tava eu e mais um colega meu que a gente foi, de escola fundamental e médio. Todas as outras pessoas eram de professores de universidade. Olha. Só professores de universidade. E aí, discutindo, já tinha um texto pronto, e discutindo. E aí podia fazer colocar dois itens e ali naquele momento. Aí discute o dia todo lá, aí chegou no final do dia, a gente vai acrescentar alguma coisa, fazer alguma acréscimo aqui nessa lei, que depois ela vai passar para Belo Horizonte, e uma vez passado tudo em Belo Horizonte, a gente manda para o secretário de Ciência e Tecnologia. Era essa. E aí, um dá opinião, mais investimento na universidade e tal, mais investimento, aquelas coisas mais, né? E eu tive a oportunidade de falar da cultura maker. Do nosso jeito aqui, do jeito que eu tava falando. E eles gostaram. E eles colocaram lá. Então quer dizer que aí com a pandemia parou. Mas se passar aí em Belo Horizonte, né, tiver essa questão do maker, o que vai acontecer? Vai virar um tema de ciência e tecnologia do nosso estado. Sim. Olha pra você ver que legal. Então, imagina só, nessas garagens, o meu sonho é esse. Aquele senhorzinho que fez aquela adaptação lá na casa dele, ficou muito top. Ele leva numa garagem dessa, ele pode fazer melhorado, né? Uma versão melhorada do negócio. Sim. E essa garagem meio tiver acesso às universidades. Olha pra você ver. E olha isso aqui pro senhorzinho aqui. Eles olhem e melhora mais ainda. E pode transformar em um produto, que nem você está falando. Né? Vai das universidades, pode ir para uma empresa de ciência e tecnologia, por exemplo, e fazer aquilo. E ser comercial aquilo. Olha para você ver. Então, um passo pequeno, né? A gente está falando de sonhos aqui, não tem nada pronto. E
Mas pode gerar muita coisa. E até questão econômica também. Para aquela pessoa que inventou. Sim. Né? Ela patentear a sua Patentear, própria ideia, né? é. Então, olha e dizer, também o papel sai, a ideia sai do papel, né? sai. Aí o mais interessante é isso, você vê o teu filho pronto, Aham. né? É mais interessante isso aí. Perfeito. Ô, meu, a gente vai falar muita coisa ainda. Só que antes, a gente tem que fazer um intervalozinho. Sim, sem problema. E eu quero fazer xixi também. Mas antes, a gente tem que falar rapidinho aí dos patrocinadores, como sempre eu Sim, ué. Quer começar por quem Faz fez esse maker bonito da mesa aqui? esse cenário, esse aparato. Eu adapto ao programa. Isso é muito bom. Eu fico preocupado um dia que eu chamar uma funerária aqui. Quer começar a falar quem que foi a produção desse manual maker dessa mesa bonita aqui? Claro! Eu sou marceneiro de Marceneiro mão de cheia. qualidade. Não, O Will. Trocadilhos, eu tô É, arrebentando. de mão cheia. Abraço, O Will, nosso marceneiro Will, que fez esse cenário inteiro aí, nosso aí. cenário. Essa mesa. Um grande esse- amigo meu. Will? É. Aí, ó, é pra você ver, ué. O trabalho manual que foi essa adesivação aí, feito por um cara muito bonito aqui de Cruzeiro, chamado Leonardo Ferreira. E também quem trouxe toda essa invenção tecnológica, Esses aparatos microfonados. essas coisas que falam aqui. Quem que é? Nosso Otavinho. Da Otávio, Ruralnet. Da Ruralnet. Se você tiver Otavinho. um sítio aí que tiver uma internet aí, coloca Ruralnet que é... Vamos supor, a gente quer ir pra um sítio, fazer um extreme makeover lá. Eu preciso de internet pra transmitir isso. Quem que eu vou chamar? Otávio. Otavinho. Otávio. Otavinho da Ruralnet, né? E pra quem estiver na cidade, precisa receber esta informação muito rápida. Aí, Internet de alta qualidade. na internet... E na cidade? Uma coisa rural, outra coisa na cidade. Sim. Aí quem precisa? Netsu Minas. Netsu Minas. Eu tenho Netsu Minas aqui no Que é no galpão. nosso galpão, no escritório Em seu. casa, no banheiro de casa, na casinha do Lá em cachorro. casa, no Todo mundo escritório. tem Netsu Minas. Netsu Minas é fera. E você viu uma coisa muito bonita nesse programa? Ixi. Além do cenário? É o meu sorriso. Ah, Olha. Essa eu surpreendi todo mundo. É. Quem cuida do meu sorriso? Essa arcada dentária bonita, branca. O cara é fera, é. Cara O André dentista, nosso vizinho. O Andrezão, um Nosso abraço. vizinho. Pena que você é flamenguista, vai fazer o quê, né? Né? E também tem uma pessoa que cuida do meu carro, mas Ó, o deixo carrinho claro aí, que a ó. tampinha do É. meu Gatorade foi coisa minha, foi invenção minha. Mas tem uma pessoa que cuida de todas as outras peças do meu Que é carro, parente do André, hein? que é parente do André, Parente do André. que é Ju do Pit Stop. o Ju, fica ali do lado da sede. Ju Sim. Revinho. Gente finíssima. grande amigo meu também. viu? Gente finíssima, Ju. Procura o Ju. E estamos esquecendo de alguém? Não, a gente tá esquecendo procurando de alguém, né? Então, estamos procurando Procurando alguém. uma pessoa aí. Imagina que... Programa massa. É. Programa fera, né? Fera, pra raio, pra você poder patrocinar Aí, ele. Elias, patrocina nós. Beleza? Vamos pro intervalo Programinha rapidinho? rapidinho, intervalo. E 2 minutinhos. 2 Estamos minutinhos aí, de de volta. Beleza. Valeu. Vamos já? Ai. Não, vai dar B.O. literalmente. Ô, o dia que eu peguei e falei pra ele só, ó, vou chamar o B.O. Não, mentira, não falei isso não, falei só B.O.
Aí você falou só, que BO que deu pra nós. Quem processou agora? Já tá ligando pro Kaká. Kaká, prepara aí, ó, advogado. Quer voltar Então, aí, vamos lá, vai, então. ô, seu sempre, já que você não começa nunca esse programa. Que isso, eu Esse sempre dia você tem que volto. começar esse programa, Mike, pelo amor de Começa. Deus, cara. Aí, Uma vergonha, sai no espelho, cara. Ele ensaiou pra mim falar. não, BO é professor, cara. 300 anos de professor aí, vamos lá. Você tem que começar a fazer um... Bora, galera! Voltamos aqui do intervalo rapidinho. Estamos com o professor B.O. falando da cultura maker, do pessoal, dos aparatos tecnológicos e tudo Botando a mais. mão na massa, literalmente. É, isso Espera, aí. parrai. Ô, Bel, Oi? a gente falou de tudo aqui de maker, né? Diferenciou do artesanato. Você expôs suas ideias aí de que aqui em Cruzília precisa de um incentivo. Até que seja um incentivo político também, né? Sim. Acho que é bacana isso, implementar aí pros jovens que ficam sem fazer nada à tarde. Não tem aula, né? É um projeto que você tá... Qual que é? Mas assim, só para explicar minha pergunta, se uma visão futura você tem aqui pra cidade. Então, essa visão é assim, ela é muito cara para mim, é muito valiosa. Né? Tudo aquilo que eu já li, né, que eu estudei, que eu tenho estudado, é muito importante isso para mim. Então, assim, até agora eu não tive a oportunidade de levar. Não teve perigo, não. Eu não tive a oportunidade de levar, né, para um poder público, mas eu estava achando alguns caminhos, sabe? E um dos caminhos é todos os municípios eles recebem os royalties de petróleo, né? E os commodities são aquela tarifa que o pessoal, né, que planta milho, que faz plantações grandes, né, eles devolvem uma parte desse imposto pro município. Tem os commodities de mineração também, que em São Tomé, eles são divididos também para os municípios. E essa verba do município, ela é direcionada à infraestrutura. Direcionada às infraestruturas. E aí o pessoal usa, assim, os prefeitos, os administradores usam para arrumar as estradas, arrumar as ruas, né, deixar tudo arrumadinho. Mas a gente pode fazer isso como estrutura. Olha, e isso é válido, né? É uma preparação para a questão de mão de obra também. Será que você não ajuda nós, não? O Heleno que é da Então, secretário de olha obras. você vê. Então, é uma verba legal, né? Pode por ser conta feita disso, isso, né? Tanto os commodities quanto os royalties pode ser usado para isso. Eu perguntei a minha professora lá do fórum e ela falou que poderia fazer isso, né? É uma coisa muito simples, né? Uma atitude muito simples. E também, mas principalmente, assim, um dos sonhos meus, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, falando aqui com a Tássia, é de ter um festival nosso, né, da nossa cidade, onde que as pessoas pudessem sair das suas casas quando acabar a pandemia, se Deus quiser, expor né, a culinária, né, expor, eu vou fazer uma barraquinha aqui com os bolos que eu faço na minha casa, né? Eu quero fazer a barraquinha com a cerveja que eu faço lá, ou com a faca que eu faço, né? E ali tiver com muita música, os meninos aí que tocam, né? Tivesse o espaço deles, pra gente valorizar também os meninos que estão tocando, né? Os meninos que estão fazendo um ritmo legal também. Imagina só a gente festejar isso. Centro Cultural. Centro Cultural. Não, é um festival mesmo. Festival, né? Mas em determinado tempo a gente sonhar isso. Pós-pandemia. Um pós-pandemia. Sonhar isso. Então, ser gostoso, tá ali Vai ser junto. muito, né? nossa Né? Imagina só assim, eu tô vendendo um salgado, ou eu faço um churrasco muito bom. Queijo. Um queijo. Que aqui tem muito. Então, eu tô vendendo um hambúrguer que eu faço muito. Então, assim, são coisas. Mostrar os trabalhos que não são valorizados aqui em Cruzília. Um deles, eu até falo que é amigo nosso particular, é do Andrei. O Andrei, às vezes, o pessoal nem conhece. O Andrei é muito. O Andrei é um cara, ele é desvalorizado demais. Você tá maluco. Talvez você não achou o lugar certo, a gente não precisava ter isso. Precisa ter. Precisava. E ali, numa garagem maker, já pensou numa garagem maker, onde o Andrei tá colocando, expondo, né, os trabalhos dele? Que coisa mais bonita, né? Até em frente a um balcão que tem o seu Francisco. Tem, Seu então, Francisco, um cara sim, formidável, sabe? Formidável. Eu penso assim, sabe, Léo, sabe, mãe? Tem uma música do Legião que eu gosto muito do Legião, sabe? Legião, E o Renato fala o seguinte: se o mundo. Espera, meu passo. Se o mundo é parecido, né, se é mesmo parecido com o que eu vejo, eu prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Olha, se o mundo tá desse jeito, eu prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Um mundo mais honesto, mais amigo,
né? Num mundo onde que as pessoas se valorizam, as pessoas se ajudam. É isso que eu acredito. Né? Que legal. É nisso que eu acredito. Na forma, isso vai expor um pouco do meu tempo? Claro que vai. Eu poderia dar minhas aulas e voltar para casa, porque em casa não está faltando nada, graças a Deus. Mas eu posso ir mais. Eu posso dar um passo a mais. E as pessoas podem fazer isso sem medo. Talvez, né, a começo fica meio ressabiado, tudo, mas podem. Né? A pessoa que está ali, que aparentemente pode ser um estranho, mas pode ser um grande amigo. A gente, isso no off, o B.O. falou com a gente deu esse passo a mais. Que o nosso Eureka Talk Show é uma cultura maker, né, B.O.? Cara, é uma cultura maker demais, porque imagina só, isso eu queria falar assim, de uma maneira muito especial. Se o Léo e o Marco, né, no sonho deles lá de fazer, né, esse programa tão Talk gostoso de estar, resolvesse fazer numa grande emissora. Né? Fosse fazendo uma grande emissora. Aí ele manda o projeto dele, né? O Mike poderia passar no teste do sofá lá, mas não. O que acontece? Eu garanto que ele é bom. Ele é bom. Plim, plim. Aí o que acontece? Talvez não seria aprovado. Né? E a gente ficaria sem isso. Então o que eles fizeram? Eles tiveram a coragem de, ou ao invés de ir procurar uma emissora grande, né, a nível nacional, eles fizeram a deles. Sim. E isso é interessante, isso precisa ser feito. Precisa. Isso precisa quebrar paradigmas no começo. Sim, né? A ideia é eu essa, quebrei Léo. É isso. que eu nunca na minha vida quis fazer teatro, odiava de teatro. Nunca fiz um vídeo de stories no meu Instagram e Facebook. Aí esse caboclo aqui num certo dia falou assim: vamos fazer o Cruzilha Mix, me ajuda. Aí eu falei assim: te ajudo, tal, você quer que eu mexa no computador? Eu falei, isso. Aí no dia, ele falou assim: você vai ajudar eu a apresentar. Eu falei, conversa que eu vou ajudar. Você vai estar ali e tal. Aí que deu certo, tipo assim, eu tirei esse bloqueio meu. Maiquinho gerente, cara, quem não conhece, ele tá representando a Infobrothers aqui. Infobrothers que fica em cima do Cicobi ali. A empresa, você quer falar um pouquinho da empresa aí, rapidinho? É uma empresa onde grava DVD, faz as coisas, é top lá da balada. É isso aí. Funcionou, o povo porque gostou. se eu falasse pra ele antes, Eu não ia. ele não ia. Não ia. Tinha que deixar pra falar na hora. E Então. o povo gostou e eu tô aqui, eu adoro fazer esse programa, eu amo Isso fazer é esse bom. programa. Assim, precisa ter mais pessoas fazendo isso. Né? Sim, eu verdade. gosto muito desse programa. Eu falei que um tempo atrás eu queria fazer um programa desse, eu entrevistar meus amigos do esporte, sabe? Fazer uma coisa dessa. Mas ainda não chegou o tempo, né? Já tô fazendo bastante coisa. Mas assim, isso aqui é muito bom. Isso que vocês estão fazendo é formidável, porque se alguém, né, que seja o outro país, vê isso daqui e fala, como que funciona? Isso dá para estudar, gente. Sim. O que os caras pensavam? Mas é verdade. O que os caras pensavam ali no local? Né? Uma visão de fora, olhar o que eles pensavam, o que eles falavam. Né? Então, né, os esturadores futuramente podem olhar isso aqui e falar, olha, o que eles falavam sobre isso? Né? Como eles pensavam, né? Então, ou eles, né, semeavam, ou não, eles aproximaram mais as pessoas. O que vocês estão fazendo? Né? No mundo de pandemia, você trouxe essa informação para outras pessoas. E além de ser uma homenagem viva da pessoa que você tá. Assim, o programa em si aqui começou de uma forma muito mais um hobby, um prazer pessoal, né? E passou a ser muito gostoso. A gratificação que a gente recebe na rua, Então. reconhecimento e tudo mais. E é um programa que a gente almeja continuar mesmo pós-pandemia e ainda melhorar. Hoje tá bom. É o programa musical que a gente vai fazer, que Sim. já tá meio que saindo do papel. E olha só, um dos motivos até do programa, que acabou que a gente foi até convidado a fazer o programa em Porto Seguro. Com Na o professor Bahia, Raul, olha pra você ver ela, ué. que a gente vai fazer. Então assim, se eu dependesse financeiramente desse programa, eu tava na merda. Não, Mas isso se tornou um prazer meu, Um falo tanto pelo reconhecimento. Maicon, que a gente faz forte. questão de ter. Todo mundo sabe que tá assistindo agora, esse programa é gravado. Na verdade, a gente tá gravando agora sábado, 3 horas da tarde. Puta solzão moendo. Mas foi a disponibilidade que a gente conseguiu ter pra fazer esse programa com você. Senão vamos perder, vamos fazer ele. A gente abre mão, você tá ali. O tá com próprio compromisso. entrevistado Você tá abre com o seu mão, compromisso e tudo mais. Mas abriu pra fazer uma coisa boa. Que assim, a gente ainda é visto ainda por muita gente. Graças a Deus. Olha lá, os caras que bacana que estão fazendo. Mas tudo isso partiu de um princípio. Quebras de paradigma, iniciativa própria, Sim. força de vontade e o seu reconhecimento. Sim.
tudo isso se deu e criou tudo isso, criou essa estrutura, né? E isso vale para tudo na vida. Sim. O sonho, né? O sonho, quando ele não é sonhado sozinho, com outras pessoas, ele tem um passo para a realidade. Isso é verdade, né? Então, se você sonhar sozinho, eu poderia estar, né, com vários livros, né, nas minhas coisas lá, né, fazendo, ia ficar só para mim. Sim. Então, hoje, assim, com esse programa, né, com o sonho de vocês, esbarrou no meu sonho agora, né? Com esses, né, que a gente está falando, que Sim. seja sonho de outras pessoas também. Né? É. Então, né, com outras qualidades, com outras virtudes. Então, e hoje, numa maneira muito especial, é que eu falei, isso aqui é muito precioso para mim. Né? Não é o meu ganha-pão, né? Não é a minha profissão. Eu sou formado em educação física, né? Sou professor, né, concursado em 2 escolas, na municipal e na estadual, mas isso aqui é a minha paixão, é o meu amor. Né? É o meu filho ali, mais novo, né, que mais precisa de mim. Então, na hora que eu exponho isso daqui para vocês, é muito caro também, é muito precioso. É muito precioso. Então, vocês me deram voz para falar de um sonho. Muito bom isso aí. E você falando isso, eu ia falar de breja, você já falou que vai fazer breja artesanal. Vou esperar sair, nem vou Vai falar esperar, isso. mas né? E o escoteiro que também, que eu sei que é uma coisa muito legal que você já está planejando. Você quer falar brevemente Quero. disso aí? Quero Pode sim. falar. A cerveja, eu com o meu amigo Max, a gente também, como um sonho de vocês, ela tá ali na incubadora ali, né? Uma coisa pra nós, né? Se sobrar nós vende, aquela coisa. Que isso. Não, mas assim, é de ver o processo. Eu sempre gostei, sabe, Léo? De ver todo o processo. Max Geografia? Então, o assim, Max vai estar aqui não, a com gente já nós. tá, então, se Deus quiser. E eu gosto de ver esse processo. Eu gosto de fazer pão, eu gosto de fazer Experimentar, bolo. de ver, Eu criar. gosto, assim, de cozinhar por conta do processo. Né? E, inclusive, os meninos vão tomar café comigo lá em casa hoje. Eu gosto de fazer comida para as pessoas, eu gosto disso, de sentar na mesa, né, na hora do churrasco estar ali, né? Eu gosto muito disso. E a cerveja sempre me inculcou, assim, sabe? Pô, como é que faz isso daqui? E aí, conversando com o Max, aí o Max, vou ter um professor universitário lá no Juiz de Fora, que tem uns materiais lá, que ele está dispondo, que ele está pegando um material melhor. Falei, vamos fazer? Vamos. Então, assim, a questão do material já está comprado. Então, falta comprar os insumos, para a gente ver como é que vai fazer. Vai pra você ver que legal. Então, assim, é uma coisa assim, eu gostaria muito que na hora que estivesse, de vocês sentarem, a gente sentar uma Nossa. hora e Não, vou lá Mó agora. prazer, Não. cara. Ué. Agora. Mó Então, assim, prazer. são coisas que me faz muito feliz, sabe? É. De sentar na mesa, né? de celebrar. Né? Compartilhar é isso, né? Compartilhar é partir o pão. É uma palavra... Eu dou o nome do meu programa aqui junto com o Léo também. Você e o Max, o dia que vocês estrear ela aqui, Não, trazer ele ela pode aqui com a Traz, gente. mas traz né? bastante. não, sabe? Então, se a gente conseguir fazer uns 20 litros... Deixa pra fazer sexta-feira também. né? A gente vai ter um A processo... partir das todo. 6 da tarde. Não, beleza. Né? Sextou, Que aí o né? vizinho também não reclama do barulho cheio de Verdade, churrasco. verdade. Né? Seguinte. E a questão dos escoteiros. Você perguntou Dos escoteiros. Desculpa, pode falar. É um projeto também. Além disso tudo, eu participo de uma comunidade, chama Comunidade de Obra Nova. Que a missão da Comunidade de Obra Nova é cuidar das pessoas, né, nos aspectos físicos, espirituais, né, e emocionais. É interessante isso. A gente não vai cuidar só. É uma comunidade católica que fala só, não só, vamos só rezar. Não, a gente vai cuidar também, né, dessa questão da emoção, da questão psicológica, da questão da saúde física. Sim. Então, assim, aí com isso, né, participando lá, surgiu a oportunidade de um grupo escoteiro. E um grupo escoteiro católico, né, convencional. E ele é o tipo de escotismo católico, escoteirismo católico da Europa. Então, hoje, né, como todos os lugares, né, a gente falou do celular, né, para as crianças, né, dessa coisa que as crianças têm em casa, é uma proposta diferente, sabe, Léo? Sim. Sabe, Maicon? De levar esses meninos para acampar, de levar os meninos em excursões, de ter esse contato. Eu tenho um filho que está nessa fase, né, de estar ali com os lobinhos, depois, se Deus quiser, com os escoteiros, deles estar viajando com outras pessoas, com outros coleguinhas. Conhecer novos né? ares, né? E cria um laço de amizade. Cria um laço de amizade muito grande.
né? O escotismo, ele é muito disso, né? E fora a questão da prática, né? O aprender fazendo, né? Eu falei, a gente estava conversando aqui, o menino tem que aprender a fazer a comida dele, né? A menina tem que aprender a fazer a comida dela. E no mundo de hoje isso não está acontecendo, né? Isso não está acontecendo. E aí acontece já não. O menino que sabe fazer comida, ele vai lá, pega alguma coisa, coloca ela no micro-ondas, né? Liga e pronto. Agora o menino aprendeu a fazer o fogo, o menino, né, dormir numa barraca. E dormir numa barraca, né? De cantar ali em volta do fogo. Isso é o que está faltando. Aí eu volto na questão que a gente falou no comecinho e mais vezes durante o programa. Você tem duas opções. Ou conforma do jeito que tá. Não, deixa desse jeito, as crianças tá aí mesmo. Ou você inova, né? Ou você inova. Com certeza. Então, assim, eu procurei esse lado, que é o lado mais difícil, né? Não é um lado muito Dos fácil. escoteiros, você tem algumas pessoas já que aqui, inclusive? Não, a gente está com o grupo, o Max também, ele é o chefe escoteiro, a gente está preparando. Primeiro prepara os adultos, a gente prepara os adultos, depois a gente convida os meninos, quatro meninos, e esses meninos vão escolher os amigos deles. Então ele vai ser um líder escoteiro. Olha que bacana. É interessante, porque aí num grupo escoteiro da patrulha, né, um grupo de patrulha, ele vai ter um líder escoteiro, que ele vai aprender a liderar, que ele vai você vai ser o cozinheiro, eu sei ser o socorrista, né? Você vai ser a parte da liturgia, tudo isso. Então os meninos já entram no acampamento sabendo. Legal, caralho, você vê, Isso é bacana. A minha filha eu vou querer fazer isso aí. Não, e é interessante, assim, eu vou formalizar um convite depois, mais calmo, Claro. né? Que é interessante. Então, os meninos, desde pequeno, eles já vão fazer. Eles já vão ter esse contato com os amigos, porque o contato hoje físico não está existindo. Verdade. Está existindo um contato virtual. Eu converso com o meu amigo aqui, do lado, do jeito que eu estou com a Tássia aqui. Eu converso com ela pelo celular, eu não converso com ela, eu não vejo. Vocês também, né? Vocês veem sim. isso. É uma proposta nova. Olha que saco. Interessantíssimo. Cara, assim, que precisa, né? Então, em tempos difíceis aparecem essas soluções. Você vai ter meu apoio. Não, eu, assim, aceito. Muito do meu apoio. Isso eu vou gostar muito. Ah, muito, e vou atrás ainda de gente aí do Som Poder pra te dar mais apoio ainda. Nossa, eu vou gostar muito. E assim, eu tenho esses convites, depois vocês vão ver que deixa na hora que tá criando um corpo também. Fluir, né? O Anderson com a Gisele também tá ali, tá empenhados, né? A minha esposa também. Então a gente tá disposto a cuidar, né? De uma parcela da juventude, de uma parcela das crianças do nosso município. Sim, com certeza. Muito Importante. Ô, B.O., Que na nossa época não teve. Não tem. Na minha época se eu não tivesse isso aí. Então, eu tive de outra forma. Mas não, você falou, né, da questão do exército. agora, de chegar e propor pra uma criança e falar assim, em vez de chamar esses jovens aí de 16, 17, vamos lá pra pracinha, beber. Então, cara. Não, vamos acampar aí, fazer um fogo, cantar e tudo Nossa, mais. assim, a experiência, ela é muito, muito legal, assim, sabe? Eu fiz um acampamento com eles, depois a gente fez uma rota, né? Pegou de Cachoeiro Paulista até Aparecida, mochila nas costas, né? Dormindo. Raizaço mesmo, né? Bem legal, assim. Que legal, E aí, cara. você vê os meninos, né? Quando a gente chega, né, você tem que fazer uma promessa. Né? Primeira coisa, depois da preparação, você faz uma promessa. E essa promessa, ela entra em 3 partes. Né? Eu quero o que eu vou fazer? A palavra do escoteiro, ela é digna de confiança. Isso é a primeira regra do escoteiro. A palavra do escoteiro é digna de confiança. Então, se você dá a tua palavra, você tem que fazer. É como se já tivesse feito. Se você fala que você vai fazer uma coisa, é como se aquela coisa já tivesse sido feita. Porque não tem jeito, nada no mundo vai fazer você mudar aquela... Olha, pra você ver. Se você ensina isso pra criança, pronto, e ela aprende, ela vive muito Pra bem. vida isso aí, seria pra vida. Eu aprendi isso daí, cara. A palavra vale muito mais do que qualquer contratação. Vale. Você fala isso pra mim. Tem uma palavra regra bonita. O escoteiro, ele é cortês e cavalheiresco. Olha pra você ver. Então, se o menino incorpora isso, não tem violência contra a mulher. Não, você é cortês, você é cavalheiresco. Então, você se opõe, você não tem medo de trabalhar o dia todo. Você cuidar daquela pessoa que você ama. Olha pra você ver. Isso você leva pra vida. Futuro. Isso tem que ser implementado. Então, assim, não só aqui, mas em toda a cidade. Então, assim, é um trabalho, sabe? É um trabalho de criar um novo mundo. E difere de todo mundo. Sei lá, querendo aplicar o militarismo. Não é, cara. Não é. É amor à índole, é o caráter de uma criança sendo evoluída, cara. E é tiro daquilo que é de melhor.
Você quer coisa mais bonita, assim, o Michael é um pouco mais novo, o Léo também é mais novo que eu. Os meus amigos de infância são meus amigos até hoje. A gente quase não encontra, mas sabe aquela coisa de infância? A gente correu junto, brincou junto, né? Foi nadar longe junto. Aquilo ficou marcado pra nós. Agora imagina só, sob a supervisão de adultos, esses meninos façam isso. Com certeza. E no final, é até interessante, porque quando você trabalha com um grupo menor, você tem como você cria um projeto de vida. Né? Os meninos começam a falar, peraí, né? Eu fiz aqui, eu fui um socorrista na minha patrulha. E eu gostei daquilo. Eu vou ser um enfermeiro, ou eu vou ser um médico. Um bombeiro. Um bombeiro. É. Pronto. É coisa que ele já vivenciou. Né? Eu fui cozinheiro a vida toda. Eu posso ser um chefe, eu posso ser um nutricionista. Olha que coisa bonita. Você estimula o o futuro da criança. Ô, meu, obrigado, cara. Não, eu que agradeço. Mas antes, quero fazer um convite. Opa. Exclusivo, hein? Você falou uma coisa que foi muito tocante pra mim. Essa questão da oficina maker. Falta incentivo isso? Inclusive. Não, eu não procurei, sabe? Não procurou? Não, Isso não. precisa procurar Não, mais. sabe por quê? Isso aqui que eu falei, ainda tá como na nossa cerveja, tá na Tá incubadora. na incubadora. Porque Só que, na hora que deixa eu te falar. Pode falar. Eu vou falar isso gravado, porque depois eu poderia falar isso no particular, sim. Mas eu quero que fique registrado e também sirva como incentivo. O espaço que a gente grava esse programa aqui é o meu galpão, Gráfico Eureka, funciona aqui das 9 às 18. Esse espaço é bom para você aplicar essa. Olha, Com todo o equipamento, tem lá máquina de serra, solda, corta madeira. isso é muito top. Eu te convido a você usar esse espaço. Opa, isso é bom, hein? O que você Opa. quiser para fazer esse incentivo. Isso é Você pode trazer criança, eu vou te dar uma cópia da chave. Opa, isso é muito bom, hein? Você pode trazer, você tem total acesso aqui. Opa, isso é bom, hein? E eu incentivo as Deixando outras empresas a fazer deixando o eu mesmo. emocionado. Mas é verdade. Porque é o seguinte, eu quero que seja um incentivo, porque assim, eu não tenho todo o equipamento necessário. E eu quero que este espaço seja livre, você não vai ter despesa com aluguel, luz, água, nem nada. E tudo que você precisar, eu vou entrar com força desse programa para tentar arrumar parceiros para Com isso. certeza. Isso é bom. Você vai ter acesso exclusivo de tudo que a gente conseguir. Por exemplo, se uma empresa, uma construtora quiser doar ferramenta para você, a gente deixa o espaço para você usar à vontade. Opa, isso é bom, hein? E eu quero que você tenha esse tipo de apoio, porque realmente falta um incentivo à cultura aqui na cidade. Com certeza. Não só de falta show de música. Não, na falta show cultura o povo leva muito pro show, É. né? Não tem nada a ver, É gente. cultura de incentivar a criança a ter esse É. acesso. A minha irmã é artista plástica, ela tava prezando muito por isso. Isso é legal. Exato. Então eu gostei de ver. Então, assim, se for muito bem esse espaço para você utilizar, Nossa, é ótimo. você tem total acesso aqui Nossa, ao que você isso é- precisar e você pode ter certeza que com o nosso programa a gente ainda vai tentar conseguir uma voz maior. Opa, isso é muito bom. E a gente vai trocar uma ideia com o Heleno e eu vou mandar esse Vai. trechinho pra você, viu, Heleno? Pra você dar uma A força. prefeitura tá com todo o nosso apoio aí. Não, e isso é muito interessante, assim, sabe, tô sem palavras, por causa que aquele sonho que a gente olha, né? E na hora que você vê, o que você falou aqui, eu não digeri ainda, porque é muito importante isso. Olha, ter um lugar, né? Ter um lugar onde que os meninos façam isso. Até então eu não tinha pensado. A gente Olha pra você ver. adapta, Então né? não tinha chegado ainda. Aí, então, a informação que eu tinha até aqui deu um pulo aqui. Né, que você É um falou. salto, eu né? não sei esse salto aí. E já, Mas- professor, vai ser assim. Mas isso aqui é o sonho. É o sonho meio que realizado. Por quê? Né, a gente tá numa pandemia, claro, de maneira nenhuma, a gente, né, vai ter, né, colocar em risco. Sim, não é sim. isso. Né? Mas ter um lugar, você fala, nossa, isso aqui é muito bom. É o que a gente precisava, sabe, Léo? E... Assim, eu não sei falar. Não, mas Fica tranquilo, de cara, fato, não é. Assim, eu tô falando mesmo, não é pra me aparecer nem nada Não, longe não. disso, mas eu quero que sirva de incentivo pra muita gente, porque eu sei que falta apoio Sim. nessa questão. O que você falou do escoteirismo, pra mim já, nossa, quero muito. Essa parte eu fui ficcionado pra essa parte de invenção. Eu pegava as coisas de costura de máquina da minha avó pra tentar fazer cocôzinho, então eu achava o máximo. Aí você vai ter o meu apoio do Maicon, né? claro. E nós, eu não totalmente. dispenso de maneira nenhuma, porque o que você está falando, né, da questão da cultura,
é muito interessante falar de cultura, porque a gente pensa que cultura é uma festa grandiosa no final do ano. Sim. Festa de final do ano. Cultura é igual alimentação. Ela tem que ser feita todo dia. Né? Você tem que alimentar ela todo Sim. dia. Né? E principalmente os pratos regionais. A gente não. Eu vou comer no restaurante. A gente não come no restaurante todo dia. Não. Não, né? Ou assim, uma vez, muito especial, assim, a gente até come. O dia que vai arrumar um sofá de uma pessoa. O dia que for comemorar o sofá, né? O dia que for comemorar o sofá. Aí vocês podem. Mas o resto é o arroz e feijão ali. E a cultura era isso, era arroz e feijão daquele dia. Né? Se você. Porque, mas a questão da cultura. Tem tudo isso, né? A música que você ouve, que você gosta. Sim. E ela, quanto mais regional, né? Isso aqui que está acontecendo, quanto mais é nosso. Assim, é um patrimônio nosso. Sim, porque quando uma pessoa de fora olhar, Já o que vê o pessoal que- de Cruzilha falava naquele tempo? Né? Então, assim, é isso, você alimentar dessa cultura, né? Que é nossa, que é um prato regional, que vai te sustentar você por bastante tempo. Uma vez ou outra você pode até, né, esbanjar aí no restaurante, mas o prato de arroz com feijão de cultura é isso. É. Né? É ver os meninos que gostam de poesia, Sim. os meninos que gostam de música, de teatro, é isso. E fala mais. Você falou que Opa. você queria fazer um negócio similar a isso aqui, né? Uhum. Tá vendo todo esse aparato tecnológico? Vai ser usado para você fazer seu programinha ao vivo. Você não fala isso, Biel. Não fala não. Não fala isso. Aí você eu tô indo com a mochila cheia pra cá. Sério mesmo. Os mineiros tem muito disso, né? Quando você vai na casa de um mineiro, né, principalmente no sítio, na roça, você volta, né? Com uma sacola de laranja. Isso. Então, eu tô voltando com a mochila com a sacola A gente vai cheia. reservar Você um não espaço fala no isso dia que é da top, semana. Não, eu não falo isso que eu falo que É, eu aham. Mike, né? Eu E não aí sei o você que vai eu falo. trazer essa cultura, a gente vai criar uma fanpágina para você. Tem uma empresa muito top aqui em Cruzilha que se chama Pixels. Uma mocinha que direciona o nosso programa aí. Tá Eu certo. vou conversar com ela para cuidar da sua rede social, Ué, Você viu? né? Pra gente fazer esse projetinho aí, né? Beleza? deve ser que... é Nossa, eu interessante. não sei o que eu falo. Não, Eu só tenho a agradecer, não precisa sabe? falar, agradeço. É uma tudo, coisa que mas ele fala também, que uma palavra vale mais que uma assinatura. Então, Não, Tô falando isso aí pra Não, ficar então, gravado, que você vai ter esse Não, espaço assim, e aí, isso eu devolvo a palavra, a minha palavra pra você, que a gente transforma isso em trabalho. Né? Sim. Transforma isso em sonho de outros meninos. sai do papel, né? Eu falo assim, sabe, ô Mike, né? Se um menino pobre, eu fui muito pobre, né? Meu pai ficou doente, sabe, Léo? Eu tinha 7 anos de idade. Depois sofreu um AVC, ele ficou, quando eu tinha 14 anos ele faleceu, sabe? Ele faleceu, então ficou a minha mãe e eu. E ali, no menino pobre, que teve, né, sem pai, né, cuidado pela mãe, né, com pouquíssimos recursos, com quase nada, conseguiu ser um bom professor, né, ir para a universidade, depois ir para a Universidade Federal, tudo, né, de fazer algumas coisas, né, de poder sonhar com os outros meninos. O que eu estava falando com o Michael antes, eu tive a oportunidade em 2019 levar os meninos do basquete daqui de Cruzilha, foram campeões micro-regionais e foram campeões, ficaram em medalha de bronze na regional. Então, num estado muito grande, onde tem bons times, nós ficamos em terceiro lugar. Sim. Os dois times meus, né, inclusive Uberlândia, que foi o... Não, isso foi o regional. Depois a gente Regional. foi pro estadual, né, lá em Uberlândia. E eu levei o atletismo, que é um dos meninos que eu cuido muito dele, que eu gosto muito dele, que é o Rianzinho. Sim. Ele foi saltar, ele ficou entre os 5 melhores do estado. Do salto em estado, altura. cara, do estado. E sem o recurso. Sem recurso. Ele nunca tinha saltado no colchão daquele. Eu falei, Rianzinho, você presta atenção no que os outros vão fazer, você faz também. Ele fez, e foi, sabe? Então, aí levei os meninos do badminton, as meninas do vôlei de areia. Então, assim, dá pra mostrar um outro caminho. Entendeu? Sim, com certeza. Então, na hora que o Rianzinho chegou, né, a gente teve a oportunidade de ir no shopping, e olhou que aquele... E aí ele tava... A gente foi num jogo de Brasil e Azerbaijão, o vôlei feminino, lá no... quadra lotada, sabe? Sei. Né? Então, assim, teve a oportunidade... Conheceu o Zé Roberto e abraçou as meninas do time de vôlei que tava lá, do time oficial. Elas estavam andando lá no shopping, as meninas também do Azerbaijão. E eu falei pra ele, você é atleta que nem elas. Então pode andar de cabeça erguida aí. E ele fez isso. Entendeu? Então você mostra pro menino, né, que eu me via, né, lá atrás,
coisas que é diferente de nós. Você pode trazer pro sonho Então da o menino pessoa. pode sonhar, "Opa, eu cheguei lá, então eu posso chegar mais longe ainda." Então, plantar sonhos, Léo, plantar sonhos, mas Sim. é muito interessante. Né? A gente tem, nós professores temos uma ferramenta que não tem cheiro, que não tem gosto, mas a educação ela é isso. Mas não é corona, né? É, Não tem cheiro, não tem gosto, não. mas ela é a questão de você mostra e você transforma. Sim, com certeza. Transforma a vida das pessoas. Acho que o Michael. Antes até mesmo de criações, eu acho que falta criar um incentivo. Isso A pessoa, ela acha que só porque ela tá com, sei lá, 28 anos, ela não pode ter qualquer outro tipo de incentivo a sonhos. Com certeza. Né? E essa é uma filosofia que eu aplico. Vamos encerrar esse programinha aqui, final? Ó, primeiramente, agradecer ao professor B.O. aí, ó. Nossa, Que aula que sem ele deu B.O. pra gente. Que aula que ele deu pra gente. Que motivação. É, o professor B.O. dá pra ser um coach, né? Nossa, isso é um exemplo de vida que você deu também. Coach aí, ó. Não, mas assim, Parabéns, é B.O. eu que agradeço, sabe? Isso que vocês estão fazendo. Continue. Né? certeza. Com a autonomia que vocês têm, com a coragem que vocês têm. Isso é muito interessante. Né? Precisa ter coragem, né? Tem que ter audácia. pra Levar esse falar. povo, E isso é interessante. Tirar aquilo que é melhor das pessoas que estão aqui, isso é bom. A gente vai continuar enquanto você continuar com essa sua meta aí pra fazer uma cruzinha melhor. Não, assim, precisa. E aí E- você vai ter meu apoio e eu quero Não, que você claro. aceite E meu convite. avisar pro pessoal aí pra sair da zona de conforto, né, Bel? É, Porque, Exato. porque às vezes o pessoal tá no acomodado e tal, tá tudo bem, mas você pode ir além. É, ué. Nossa, falei bonito aqui. Olha o Maicão aí, ó. Não, e isso, gente, é muito interessante, né? Sair da zona de conforto, sair. Você não sabe o que está do outro lado. Você não sabe. Sim, Né, desbastar, né? E quebrando a picada ali, fazendo um caminho novo, você não sabe onde que vai chegar. Né? Mas é muito interessante. Né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Antigamente É, você falava, verdade, né? o povo falava isso. Então, você cavar um sonho, buscar, é muito interessante. Né? Ter pessoas que nem o Maicon, que nem o Léo, né, que tá aí, né, mostrando a coragem deles, né, mostrando a audácia de fazer um programa independente, né, de grande emissora, que antigamente a gente ficava carregado nisso, né? A gente só recebia informação de grande emissora. Sim, verdade. A gente só recebia. Então a gente sabia o que pensar. A gente pensava igual as grandes emissoras pensavam. Ah, foi bom você falar nisso. Quero agradecer a equipe do Ventania, que foi muito gentil conosco, né? Respondeu prontamente minha mensagem de convite de participação. Respondeu porra nenhuma. E distratou ainda. Então fica aí meu agradecimento, né? A gente que ainda não é nada, né, Maicão? Você quer agradecer aí também? Mas um dia vocês devem estar fazendo muito show para não poder participar do nosso programa. Agradeço aí, boa vontade, tá? Vai lá no jogo e... Né? Então, ô, Biel, Mas eu que agradeço. obrigado mesmo por você ter Imagina. vindo, cara. Obrigado de coração Não, eu tô voltando com a mochila cheia mesmo. pelo exemplo que você deu aí, essa sua iniciativa de tudo, do escoteirismo, Maker. do Maker, e agradeço por mim aqui pela cerveja que você vai lançar Não, futuramente. essa vai ser bem especial. Traz já pra pode nós, ser. hein? Pode ser ou não gravada, né? É. Mas É, sim, com certeza. Agradece todo mundo aí, fala suas redes sociais, fala tudo que você tem que falar aí. Então, gente, pra mim, quem me conhece, né, eu sou o professor B.O., né, tá lá Gilberto B.O. no Facebook, e agora no Instagram eu não lembro qual que tá, né, eu observo bastante lá, mas eu não publico muita coisa, assim, só algumas coisas, algumas conquistas, assim. Mas eu fico aqui, né, agradecendo os meninos aqui, e agradecendo vocês que estão aqui ouvindo a gente, aonde que for chegar, aonde chegar esse vídeo, tenha certeza que aqui em Cruzilha tem pessoas que sonham e pessoas que ajudam o sonho das outras a ser realizado. Isso é interessante, sabe? Essa é a mensagem que eu dou. Eu estendo esse convite para os meus meninos que vai fazer a aula lá comigo de Cultura Maker. Né? Dediquem, senhores, por conta de que isso vai servir muito, muito para a vida de vocês. Né? Se tiver alguém que está assistindo o programa e quiser participar da minha aula, né, manda um alô aí pros meninos aqui, eu coloco lá no grupo. Né? Como a gente está online, cabe muita gente. Né? Eu aceito, né, todas as ideias que puder fazer, porque não é uma coisa muito engessada, então dá para fazer bastante coisa. Né? Dá para pensar em outras coisas. Né? Então é isso. Tá? Muito obrigado. Tá? Você tem rede social? Eu tenho só o Facebook, né, Gilberto B.O. Instagram.
E o Instagram também tem, que eu não lembro o que é, não. Não, fica tranquilo, depois a gente Isso. coloca no GC aí. Aham. Já despediu? Já falou tudo? Já Já deu despedi, tchau pra amanhã? obrigado, Tô indo embora daqui a agradecer. pouco. Tá, Acho que muito o seu obrigado. telefone tá Tá tocando aí. tocando. Quem tá ligando aí? Pode atender. Pessoal, né, cara? Agradecer a todo mundo aí que tá assistindo a gente. Obrigado por estar compartilhando, seguindo, se inscrevendo e divulgando a nossa página aí. Divulgando. E divulga com mais força. que a gente Divulgue vai- aí, porque a gente tem só a crescer e Só só a ajudar crescer. a Cruzilha. com E aí quando a gente BO estiver lá em trazendo. cima, a gente talvez aí pense em abrir uma brechinha pro Ventania. É, isso é verdade. Beleza. A gente dobra a meta, né? Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse programa. Muito bacana, muito divertido. Agradecer esse tempo a nossa diretora que tá A atrasada Tássia ali aí. que tá meio atrasada com o programinha dela aí, a agenda dela já tá meio Já lotada, tá a gente se cheio. atrasou um pouquinho, mas não tem problema não. Já já ela tá aí. E falar que mais? Uma dica muito importante. Dê a dica. Não use o Michael como exemplo, porque qualquer coisa assim é fácil de fazer. Não. Beleza? Um forte beijo, obrigado por tudo aí. Até mais. Valeu.